Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. E que alegria poder nos encontrar mais uma vez através desse nosso canal do YouTube para juntos meditar a Palavra de Deus. Hoje, nessa sexta-feira, dia 15 de junho de 2018, estamos aí vivenciando a 10ª semana do Tempo Comum e a liturgia de hoje nos propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 27 a 32, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Ora, eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se teu olho direito te leva à queda, arranca-o e joga longe de ti. De fato é melhor perderes um de teus membros do que todo o corpo ser lançado no inferno. Se a tua mão direita te leva à queda, corta e joga para longe de ti. De fato é melhor perderes um de teus membros do que todo o corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem despedir sua mulher, dê-lhe um atestado de divórcio. Ora, eu vos digo, todo aquele que despedir sua mulher, fora o caso de união ilícita, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher que foi despedida, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então meditando no decorrer da semana o capítulo 5º do Evangelho de São Mateus, intitulado de O Sermão da Montanha. Interessante porque Mateus, ele vai então mostrar para nós Jesus como o novo Moisés. Se Moisés subiu ao monte Sinai para poder receber de Deus as tábuas da lei, Jesus senta no alto da montanha e ali então profere esse sermão conhecido de cada um de nós, proferindo para o povo caminhos de vida e de felicidade, mostrando que as leis, os mandamentos de Deus, visam justamente levar o ser humano a poder então acolher essa felicidade, essa vida a qual o Senhor veio ofertar a cada um de nós. E ali diante então desse discurso, Jesus aproveita para poder ensinar também os seus discípulos. E o Evangelho de hoje então, nós temos Jesus que nos fala acerca de toda aquela realidade do adultério. E vai dizer que o adultério não é somente o ato em si. Quando, por exemplo, a pessoa tem em mente em poder então fazer algo, ela já o realizou em seu coração. Então, Jesus, diante dos seus interlocutores, aqui as multidões estão ali, temos também as autoridades religiosas, Jesus vai dizer, olha, não precisa consumar o ato em si para poder fazer o mal. Quando nós já pensamos ele em nossa mente, já o cometemos. Ele vai dizer isso então com relação à união, ou seja, ao olhar do homem para a mulher ou vice-versa. Mas vai falar também do olhar em si. Quando nós olhamos com desejo, com cobiça, já estamos então pecando. Fala também das mãos, ou seja, tudo aquilo que entra pelos olhos, ele então reflete aonde? Nas nossas ações, ou seja, nas nossas mãos. E Jesus vai dizer, olha, arranca o mal, não alimente o mal dentro de si. Não permita que ele então condene todo o seu corpo para o inferno. Arranca-o. É interessante porque se nós pegarmos então pessoas que fazem uma leitura fundamentalista desse texto, ora, não haveria ninguém, nem com olho, nem com mão e nem outros órgãos do seu corpo. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para nós que é preciso então sanar o mal na sua raiz, ou seja, olhar as coisas com decência, sem desejo.
É assim que nós vamos então, porque para o judeu, a cultura judaica, os olhos são a janela da alma. E quando nós olhamos algo com desejo, cobiça, aquilo vai crescendo em nós. E crescendo a tal ponto que nos leva a pecar. E é isso que Jesus então ensina para nós hoje com esse evangelho que nós acabamos de ouvir. Mas é interessante nós percebemos a ação de Deus na nossa vida. Deus que age nas pequenas coisas, nos apontando, direcionando. A primeira leitura de hoje, extraída então do primeiro livro de Reis, narra para nós o profeta Elias, que hoje ele se esconde numa caverna. E o porquê que Elias então se esconde numa caverna? Elias então tinha feito passar vergonha a todos os profetas de Baal diante daquele desafio a qual ele propôs diante do sacerdote de Baal para que pudesse então fazer descer fogo do céu sobre o sacrifício, e que ele também o fez para provar que apenas Javé é o Deus de Israel. É o único Deus. E aí então, enquanto Acabe até mesmo abriu seu coração para a conversão, Jezabel, a sua esposa, pelo contrário, ela se pôs em marcha para poder então matar Elias. E Elias está triste porque as multidões abandonaram Javé por medo de Jezabel, aquilo que ela poderia fazer contra eles. E o profeta então fica triste, pede até mesmo a morte. Olha só a depressão, a angústia a qual Elias está vivendo. Então, meus queridos amados irmãos, ao olhar para o Evangelho, nós podemos então dizer, poxa vida, eu estou longe de viver aquilo que o Senhor me pede. Mas não podemos animar, porque a cada dia se renova a esperança. E é Deus que age através de nós, na medida que nós então nos abrimos à ação dele. E Deus vai falar para Elias na primeira leitura, levanta-te, vai para fora, porque eu vou passar. E é interessante porque Deus, então, ele passa, mas olha que interessante nos diz essa primeira leitura. Vem um vento impetuoso e forte, primeiro, e Deus não estava ali. Diante disso, então, veio um terremoto, e Deus também não estava no terremoto. Depois veio fogo, e Deus também não estava no fogo. E depois do fogo, então, ouviu-se um murmúrio de uma brisa leve. E aí, então, ouvindo isto, Elias cobriu seu rosto, porque estava, então, ali, presenciando a visita de Deus. Não ao vento forte, não ao terremoto, não ao fogo, mas na brisa suave. E assim, meus queridos amados irmãos, que nós vamos experienciar Deus na nossa vida. Não é através das coisas grandiosas, fenômenos, teofanias, como nos narra o Antigo Testamento, nuvem, coluna de fogo, terremoto. Deus se faz presente nas coisas simples, nas coisas pequenas da nossa vida. É preciso estar aberto, propenso à ação de Deus, para que nós possamos então enxergá-lo. E assim, como Elias, visitados por Deus, possamos recobrar a nossa força para poder prosseguir a nossa caminhada, porque o nosso Deus é o Deus da vida e não o Deus da morte. Ele não quer que nós então nos entreguemos à morte, mas que nós lutemos, nos empenhemos para poder transformar essa história, mudando toda essa realidade, começando pela nossa vida. Portanto, queridos amados irmãos, que nós possamos pedir ao Senhor que nos conceda a graça de podermos então vencer toda a tentação, sempre arrancando o mal pela raiz, e que Ele possa purificar o nosso olhar, para que possamos enxergar as coisas de maneira santa, como elas são, na sua simplicidade,
na sua pureza, e não com desejo, e não com cobiça. Porque Deus se faz presente nas pequenas coisas, e que nós possamos então experienciá-lo sempre dessa mesma maneira, fazendo assim a experiência que o salmista de hoje nos convida. Senhor, é a vossa face que eu procuro. E que nós possamos encontrar Deus nas coisas simples, nas coisas pequenas, no dia a dia da nossa vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria, meu irmão e minha irmã, poder acolher vocês cada vídeo aqui nesse nosso canal, nos ajudando, compartilhando esse vídeo, compartilhando também, divulgando esse canal, melhor dizendo. É um motivo de alegria para mim, porque o canal é justamente para isso, para evangelizar. Não é para nos promover, mas para levar e propagar a palavra de Deus. E que bom poder ter você como companheiro, como aliado nessa missão. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço encarecidamente a você que clique aqui embaixo em inscrever-se e venha fazer parte dessa nossa família. Ajude-nos também a sermos mais um a evangelizar, a levar a boa nova de Cristo aos corações de tantos irmãos que estão aí no mundo afora, buscando esse amor a qual somente Deus pode nos oferecer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Deixo aqui um abraço fraterno a cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.